Bem, pessoal, estamos aqui de volta, né, para dar algumas instruções sobre o ENAD 2017. Dessa vez a gente vai trazer instruções mais pedagógicas, né, sobre a sua prova específica para letras, sobre a prova do ENAD Letras. Então, o nosso título aí, alguns itens avaliativos do ENAD Letras. Eu vou destacar alguns itens da prova, né, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é essa abordagem na prova de letras. Tá? Alguns a gente vai ler detidamente, outros a gente vai passar mais rápido, para vocês terem uma noção de algumas questões mais básicas, algumas questões mais específicas e algumas questões costumeiras, né, nos itens do ENAD. Então, nossa primeira parte é a formação geral. Eu destaquei aqui algumas questões de formação geral, como essa primeira, que é a questão 4 do ENAD 2008. E aí pergunta: cidadãs de segunda classe? É o título do texto da prova. Pequeno texto. As melhores leis a favor das mulheres de cada país membro da União Europeia estão sendo reunidas por especialistas. O objetivo é compor uma legislação continental capaz de contemplar temas que vão da contracepção à equidade salarial, da prostituição à aposentadoria. Contudo, uma legislação que assegure a inclusão social das cidadãs deve contemplar outros temas além dos citados. Então, a partir desse texto, a questão explora aí uma ideia específica do texto. Ela diz: são dois os temas mais específicos para essa legislação. Então você tem que ir lá no texto e procurar que temas específicos são esses para a legislação que é citada aí em relação às mulheres no texto. E aí eles dão as opções: aborto e violência doméstica, cotas raciais e assédio moral, educação moral e trabalho, estupro e imigração clandestina, liberdade de expressão e divórcio. Dentre essas 5 aí, a que é permitida pelo texto é a letra A, né? Ou seja, o texto fala de aborto e violência doméstica. São alguns dos temas tratados no texto. Então, é um tipo de questão simples. Você vai lá, procura a informação no texto, né, que pode estar explícita ou implícita. Nesse caso, ela está mais explícita. Associa essa informação com o que a questão está pedindo, com o que o enunciado está pedindo e responde. Uma dica importante para resolver esse tipo de item: você lê o enunciado primeiro. Então aqui você iria: são dois os temas mais específicos para essa legislação. E do enunciado você ia para o texto, porque aí você já vai fazer a leitura do texto direcionado para o que a questão quer do texto. Fica uma leitura mais adequada para resolver a questão. Vamos ver outro exemplo. Questão 1 do ENAD 2014. E aí vem o texto. O trecho da música Nos Bailes da Vida, de Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está, é antigo. E a música, de tão tocada, acabou por se tornar um estereótipo de tocadores de violões e de rodas de amigos em Visconde de Mauá, nos anos 1970. Em tempos digitais, porém, ela ficou mais atual do que nunca. É fácil entender o porquê. Antigamente, quando a informação se concentrava em centros de exposição, veículos de comunicação, editoras, museus e gravadoras, era preciso passar por uma série de curadores para garantir a publicação de um artigo ou livro, a gravação de um disco ou a produção de uma exposição. O mesmo funil, que poderia ser injusto e deixar grandes talentos de fora, simplesmente porque não tinham acesso às ferramentas, às pessoas ou às fontes de informação, também servia como filtro de qualidade. Tocar violão ou encenar uma peça de teatro em um grande auditório costumava ter um peso muito maior do que fazê-lo em um bar, em um centro cultural ou em uma calçada. Nas raras ocasiões em que esse valor se invertia, era justamente porque, para o uso do espaço alternativo, havia mecanismos de seleção tão ou mais rígidos que os do espaço oficial. Então ele dá esse texto e pede: a partir do texto acima, avalie as asserções a seguir
e a relação proposta entre elas. Esse tipo de questão é frequente no ENAD, né? Eu tenho observado que ele é frequente no ENAD. Eles destacam algumas ideias do texto e botam um conectivo aí para você saber se ela estabelece realmente essa ideia, né? Entre o primeiro e o segundo elementos. Então ele vai dizer: o processo de evolução tecnológica da atualidade democratiza a produção e a divulgação de obras artísticas, reduzindo a importância que os centros de exposição tinham nos anos 1970. Então você vai ver, é uma informação do texto, essa a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se as duas informações são autorizadas pelo texto. E essa informação é autorizada, ela está no texto. Informação 2. As novas tecnologias possibilitam que artistas sejam independentes, montem seus próprios ambientes de produção e disponibilizem seus trabalhos de forma simples para um grande número de pessoas. De maneira meio que implícita, essa informação também está no texto. Ela também é permitida pelo texto, quando ele fala dessa mudança, né, dos anos 70 para cá. E aí, entre o item 1, né, o processo de evolução tecnológica da atualidade democratiza a produção e a divulgação de obras, reduzindo a importância que os centros de exposição tinham nos anos 70, e as novas tecnologias possibilitam que artistas sejam independentes, há uma relação de justificativa. A 1 acontece por causa da 2, sim, o texto permite isso também. Então, tanto a assertiva 1 quanto a 2 estão certas, e a 2 ela justifica a primeira assertiva. Isso quer dizer que a resposta adequada é a resposta da letra A, certo? As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1, permitido aí pelo texto. Ok? Então foram 2 exemplos de questões objetivas da parte geral. Vamos para um exemplo rápido aí de questão discursiva, né? A questão discursiva 2, retirada do ENAD de 2014. E aí vem mais um texto, tá? 3 jovens de 19 anos de idade, moradores de rua, foram presos em flagrante nesta quarta-feira por terem ateado fogo a um jovem de 17 anos, guardador de carros. O motivo, segundo a 14ª Delegacia de Polícia, foi uma briga por ponto. O motorista deu um trocado ao menor, o que irritou os 3 moradores de rua que também guardavam carros no local. O menor foi levado ao Hospital das Clínicas por PMs que passavam pelo local. Segundo o HC, ele teve queimaduras leves no ombro esquerdo, foi medicado e em seguida liberado. Os indiciados podem pegar de 12 a 30 anos de prisão se ficar comprovado que a intenção era matar o menor. Caso contrário, conforme a 14ª DP, os 3 poderão pegar de 1 a 3 anos de cadeia. Texto informativo aí. Aí ele vai perguntar, a partir da situação narrada, elabore um texto dissertativo sobre violência urbana, apresentando a análise de 2 causas do tipo de violência descrita no texto, que valia 7 pontos, e 2 fatores que contribuiriam para se evitar o fato descrito na notícia. Então, você vai fazer uma redação dissertativa em cima do tema pedido, né, em cima do que foi exigido na prova, e vai responder a isso daí. Ok? Vamos fazer um balanço geral dessa prova de formação geral. A base dessa prova é a leitura, fora as 2 questões de redação, as 2 questões dissertativas, as 8 questões objetivas têm como base a leitura. E aí eu elenquei, leitura de textos verbais, como a gente viu alguns, mas também leitura de imagens, de gráficos e de tabelas. Tá? Então, o básico nesse item de formação geral, nesses itens de formação geral, são esses 4 tipos, essas 4 formas de textos aí na leitura. Ok? Vamos então
ao componente específico. Vamos analisar algumas questões desse componente específico. A primeira questão do componente específico é a questão 15 do ENAD de 2008. Tá? A questão específica dá aí um poema de Cecília Meirelles, o poema Canção. Tá? E aí eu vou deixar para que vocês façam a leitura expressiva desse poema. É por isso que eu vou pular um poema mais conhecido. E vamos aí para a questão. Questão 15. Ó. De acordo com as abordagens da análise do discurso, a significação não se restringe apenas ao código linguístico. Então ele vai pegar uma premissa teórica aí, né, de algumas abordagens da análise do discurso, e a partir dessa premissa teórica, que vai dizer a significação não se restringe apenas ao código linguístico, ele vai dizer que versos evidenciam essa noção. Você tem que voltar para o texto, procurar nesse texto que versos mostram que o significado não está apenas no código, que vai muito além do código, não é necessariamente explícito, mas é sobretudo implícito. E a partir dessa análise você vai ter que ver desses versos aí, desse par de versos, qual deles mostra isso. Tá? E aí vocês vão ler, obviamente, todos os 5 para considerar, para ver se essa questão teórica se encaixa aí, mas aqui a gente vai adiantar um pouquinho o verso. Levou somente a palavra, deixou ficar o sentido, mostra que essa significação ela não está apenas no código. Quer dizer, o que quer dizer levou somente a palavra, deixou ficar o sentido? Ele pega algum elemento da linguagem, no poema vocês vão poder ver isso, né, e dá uma nova formatação de significado para esse elemento. O que é levar uma palavra? Você consegue carregar uma palavra fisicamente? Né? Então, não necessariamente o que está no código vai ter um sentido mais literal. Tá? Então é isso que essa questão aborda. Veja que é um tipo de questão que pega um elemento teórico e vai analisar em algum texto. Nesse caso aí foi o poema. Ok? Vamos para a próxima, que é a questão 28. Né? Dá outro texto menor também, A Flor da Paixão. E aí ele vai dizer: os índios chamavam de maracujá, alimento da cuia. Contém passiflora, um calmante, pectina, um protetor do coração, inimigo do diabetes. Rica em vitaminas A, B e C, cálcio, fósforo, ferro. A fruta é gostosa de tudo quanto é jeito. E que beleza de flor. Então aí é um texto sobre o maracujá, tá? A flor da paixão, né? Conhecida também, a flor do maracujá é a flor da paixão. O maracujá também é conhecido em alguns idiomas como a fruta da paixão. E aí ele vai pegar um aspecto específico desse texto. Vejam o enunciado. Na construção da textualidade, assinale a função do conectivo é, que inicia a última frase do texto. Aí você volta para o texto e vai ver a relação desse conectivo no próprio texto. Ele inicia essa última frase e, ao iniciar essa última frase, o que é que ele faz com o restante do texto? Qual é a função desse conectivo dentro desse texto? E aí você vai ter que perceber que ele é responsável por adicionar argumentos a favor de uma mesma conclusão. Quer dizer, ele adiciona uma informação, adiciona um argumento para mostrar que a fruta do maracujá é bela, é gostosa e por aí vai. Então, a função desse conectivo não é simplesmente ligar orações, é estabelecer essa argumentação, levar o leitor para um ponto de vista. Ok? Vamos à próxima questão. Questão 9 do ENAD 2014. E aí temos um texto, título Restos. Minha Nossa Senhora do Bom Parto, o caminhão do lixo já deve ter passado. Eu juro, seu polícia, foi nessa lixeira aqui.
Nessa mesminha, eu vim catar verdura. Sempre acho umas tomate, umas cenoura, uns pimentão por aqui. Tudo bonzinho. É só lavar e cortar os pedaços podres que dá para comer. Aí quando eu puxei umas folhas de alface, levei o maior susto. Quase desmaiei até. Eu, uma mulher assim, fornida que nem o seu polícia, tá vendo? Imagine, fiquei de pernas bambas. Me deu até tontura. Acho que também por causa do fedor. Uma carniça que só o senhor cheirando para saber. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado. Tinha sim um anjinho morto nessa lixeira. Nessa aqui, coitadinho. Deve ter se esgoelado de tanto chorar. A gente via pela sua carinha de sofrimento. Ele estava com a boquinha aberta, cheinha de tapuru. Eu nem reparei se era menino ou menina, porque eu fiquei morrendo de pena. E de medo também. Os olhos é do que mais me lembro. Esbugalhados, mas com a bola preta virada para dentro, sabe? Ai, soltei um berro e saí correndo. Bom, então esse texto aí, o texto Restos, vai ser o texto que vai servir para essa questão. Tá? A gente vai ver aí até mais de uma questão sobre esse texto. Um texto que serve para mais de uma. Vários textos vão servir para uma única questão, mas nesse caso aí a gente vai ter um texto que vai ter duas questões em cima dele. Então a primeira questão é: considerando a variedade linguística utilizada pela personagem do texto, avalie as afirmações a seguir. A redução do verbo estar, como em tá e tava, é uma característica evidenciada na fala de sujeitos escolarizados e não escolarizados, e aí vocês vão marcar que sim. A sociolinguística já mostra isso, que mesmo com sujeitos escolarizados ou não escolarizados, essa redução, né, do tá ou do tava, até na minha própria fala vocês podem perceber isso algumas vezes, é uma redução característica. Então a primeira assertiva aí está correta. Segundo, a eliminação da marca de plural, como em os pedaços e pernas bamba, é um traço das variedades linguísticas populares faladas e escritas. Sim, a gente encontra nas variedades populares, tanto na modalidade escrita quanto na modalidade falada, a eliminação dessa marca de plural. E por último, a prótese do fonema A em alembro é uma característica associada à história da língua portuguesa. Também é verdade, esse fenômeno aí, que é esse acréscimo de algum fonema no início da palavra, acontece muito na história da língua portuguesa, é muito percebido na formação das nossas palavras. Então, o correto aí, nessa questão, seria a letra E. Ok? A 1, a 2 e a 3 estão corretas. Outra questão do mesmo texto, daquele mesmo estilo que a gente viu, né, na parte geral. Considerando a linguagem utilizada no texto Restos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeiro, a utilização do pronome oblíquo átono antes do verbo, próclise, no texto me deu até tontura, é característica do português brasileiro, mas não abonada para a língua escrita pela gramática normativa. Corretíssima a assertiva com essa análise aí do texto. Ok? Então, o uso de pronome oblíquo no início da sentença, embora seja uma marca característica do nosso português brasileiro, todo mundo usa, né? Ela não vai ser abonada, ela não vai ser, digamos assim, permitida pela gramática normativa. E aí a segunda, as regras normatizadas de colocação pronominal não correspondem às tendências fonológicas do português brasileiro. Corretíssimo também. Há uma separação, há uma distância entre o que se fala, né, que é o que a linguística vai estudar, e a gramática normativa. O que é que a gramática normativa coloca como adequada? Por diversos fatores, né? A ordem científica da linguística, não científica da gramática normativa e por aí vai. Então as duas assertivas estão corretas e a segunda também vai justificar a primeira, né? Ou seja, a utilização do pronome oblíquo não é permitida pela gramática normativa
porque as regras da gramática normativa não correspondem às características normais do português brasileiro. Ou seja, resposta correta, letra A. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras e a A2 é uma justificativa correta da primeira. Vamos agora à questão 17, questão retirada do ENAD 2014. Então tem um texto que na prova é o texto 2, tá? E o texto diz o seguinte: a própria produção literária atual encaminha-se na direção de uma fusão com vários segmentos culturais, de que a chamada cultura de massa, tradicionalmente discutida em sua diferença negativa, constitui tão somente um dos aspectos de negociação em bases renovadas. A defesa exclusiva da literatura clássica e da herança nacional, um casamento expresso e legitimado pela construção e manutenção de repertórios recheados de um saber cultural canônico, no entanto, parece tão problemática quanto a sua rejeição global. Hoje circulam e prevalecem formas culturais mistas, e até os textos canônicos são relidos como pontos de cruzamento de discursos amplos que transcendem as fronteiras tradicionais da esfera do literário e do horizonte de pertença a espaços nacionais, linguística e geograficamente circunscritos. Então, um texto que fala sobre novas formas de olhar a literatura, de interpretar a literatura, de reinterpretar, inclusive, textos clássicos. E aí a questão pergunta, assinale a opção que melhor expressa as ideias desenvolvidas no texto 2. E a prova fornece 5 imagens para que você indique qual dessas 5 imagens está corretamente associada ao texto. E aí você tem que perceber que essa imagem da letra B, que é o quadro da Turma da Mônica, é como uma paródia da Mona Lisa, uma relação intertextual. Você tem que perceber que isso daí está de acordo com o que o texto diz. O texto 2 diz sobre essa mudança na realidade dos textos literários e a incorporação de novas formas de arte. Por último, aqui a questão discursiva 5 do ENAD 2014. A gente viu algumas questões objetivas para perceber como esse tipo de questão geralmente aparece, e agora uma questão discursiva do componente específico. Então, ele dá 2 textos. O primeiro é um texto imagético, né, um texto multimodal, em que um pássaro, provavelmente a fêmea, mãe dos passarinhos, olha para eles e eles dizem, um diz piu, o outro diz piu, a onomatopeia aí do passarinho, e o outro vai dizer @piu, evidenciando aí as novas linguagens da internet. E aí dá um texto 2, um texto verbal. As tecnologias informáticas, consideradas novos sistemas para tratar e representar a informação, ancoradas nos sistemas convencionais, vão modificar o modo como as crianças estão habituadas a aprender e também ampliar o seu desenvolvimento cognitivo. Com base nesses textos, redija um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos. Então você tem que tomar por base esses 2 textos motivadores e produzir um texto dissertativo que atenda às 2 questões, e aí cada uma vale 5 pontos, de 0 a 10. Primeira questão: a necessidade de contínua formação profissional do futuro professor de língua em um mundo cada vez mais tecnológico e os efeitos da contínua formação profissional do professor na prática escolar. Então é uma questão aí que versa sobre formação do professor e adequação do ensino às novas tecnologias. Ok? Então você precisa analisar essa questão com base nos 2 textos que ele deu. Tá? Então não esqueça de tomar por base esses 2 textos e, obviamente, você vai ampliar muito mais do que tem no texto para poder resolver sua questão. Por último, então, eu fiz um resumo aí dos temas mais relevantes nessas últimas edições do ENAD aí, letras. Quais foram os temas mais relevantes e mais abordados nos componentes específicos?
Primeiro ponto, literatura e intersemiose. Relação do texto literário com outras formas de arte. Ok? Segundo ponto, análise de textos literários e não literários, interpretação de texto no modelo que a gente viu mesmo, né? E aí tanto textos literários quanto textos não literários de gêneros textuais diversificados. Aspectos microestruturais da língua portuguesa, aspectos gramaticais mesmo, abordados ou na tendência formalista ou na tendência funcionalista, né? Nessas duas perspectivas, na verdade. E aí a abordagem tanto é sincrônica quanto é diacrônica, tanto é um elemento atual da língua quanto um elemento histórico, pode ser abordado também, tem muita questão sobre isso. Questões de teoria linguística e teoria literária, sobretudo aplicando essa teoria linguística e essa teoria literária na análise de textos e de situações práticas, situações problema, tem muito também isso. E por último, aspectos sociopolíticos e pedagógicos das práticas escolares, né? Refletir sobre a prática escolar em cima do viés sociopolítico e do viés pedagógico. Então, esses são os principais temas que vêm caindo aí nos últimos anos nas provas do ENAD Letras no componente específico. Ok? Espero que tenha sido proveitosa essa aula virtual, né? E boa sorte aí, boa prova no ENAD para todos vocês.